Hoje em dia existem alguns ETFs de criptomoedas já sendo negociados na Bolsa Brasileira, mas fica a dúvida, né? Será que vale a pena você comprar Bitcoin e outras criptomoedas diretamente, ou é melhor se expor a criptomoedas através desses fundos? Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que são ETFs, quais são as ETFs de criptomoedas negociadas na Bolsa Brasileira e se vale ou não a pena se expor em criptos através delas. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre como você investir do zero para poder conquistar a sua liberdade financeira. Então, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quer muito mais informações, vai lá no primeiro link da descrição e entra no meu grupo do Telegram, onde eu passo conteúdo diário também por lá. Então, em primeiro lugar, o que são as ETFs? ETFs, em português, ETF, é a sigla para Exchange Traded Funds. O que são as Exchange Traded Funds? São fundos de investimentos que têm suas cotas negociadas em bolsa. Porque se você abrir uma conta, por exemplo, numa corretora ou aplicar num fundo através do banco, esses fundos tradicionais são fundos em que você aplica e resgata deles, né? Então você compra as cotas e vende as cotas direto para a gestora, direto para a asset que está gerindo aquele fundo. Agora, esses fundos que têm suas cotas negociadas em bolsa, eles são chamados de fundos fechados. Então você não pode aplicar e nem resgatar dinheiro do fundo, tá? Ele faz simplesmente uma oferta pública de um determinado valor fechado, vamos supor, 100 milhões de reais, ele pega esses 100 milhões de reais, monta lá a carteira ou compra o ativo que ele prometeu que iria comprar e essas cotas desse fundo passam a ser negociadas em bolsa. Então, se você quiser comprar, se você quiser ter exposição a esse fundo, você não faz uma aplicação, mas sim você vai na bolsa e compra como se fossem ações. Se você não quiser mais, você não faz o resgate, mas você vai na bolsa de novo e vende como se fossem ações, tá? Então são cotas que têm preço de mercado e são negociadas o tempo inteiro na bolsa de valores. E essas ETFs, muitas vezes também são chamadas de fundos de índice. Elas podem representar, por exemplo, um determinado índice de ações, um índice de small caps, ou replicar a carteira do Ibovespa, como existe, né, o BOVA11. Ela pode replicar ativos, como o que a gente vai falar agora das criptomoedas, mas também existem ETFs de ouro, de prata, tá? Enfim. E quais são as ETFs que existem na Bolsa Brasileira? E são essas aqui. Tem basicamente 5 ETFs por enquanto: a BITH11, a ETHE11, HASH11, QBTC11 e QETH11, beleza? Então, pelo código delas, né, a maioria que você já pode entender o que ela representa. O BITH11 é a ETF da Hashdex, que é uma gestora brasileira, que basicamente é uma ETF de Bitcoin, né? Então, ela acompanha esse índice aqui da Nasdaq, que é o Nasdaq Bitcoin Reference Price, tá? O ETH11 também é da Hashdex e ele replica um índice de Ethereum. O Hash11 é uma carteira de criptomoedas, tem algumas aqui que eu vou mostrar. O QBTC11 já é de uma outra gestora, da QR Capital, e representa também o Bitcoin. E o QETH11, também da QR Capital, representa o Ethereum. Então você pode entrar também aqui nesse site, no etf.com.vc, e eu encontrei isso aqui filtrando pela classe de ativos, tá? E marquei aqui em criptos e apareceu todos os ETFs de criptos negociados na Bolsa Brasileira, na B3, beleza? E aqui entrando em cada um, você vê o detalhamento, né? Por exemplo, o BITH11, que é o ETF da Hashdex de Bitcoin, ela tem uma taxa de administração de 0,1% no Brasil, de 0,6% fora do Brasil, no total 0,7%. Aqui você vê a quantidade média de negócios, então aqui é possível ver algumas outras informações de cada uma dessas ETFs, né? A outra ETF de Bitcoin aqui da QR Capital também tem uma taxa de administração parecida ali, 0,75%, tem uma quantidade de negócios por dia maior do que a ETF da Hashdex, né? Pelo menos por enquanto, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, tá? E você pode ver o detalhamento de cada uma delas. A mais diferente aqui de todas é o Hash11. O Hash11 é uma ETF que replica o Nasdaq Crypto Index. E esse índice aqui é um índice que replica uma carteira teórica de criptomoedas, que são exatamente essas aqui. Nesse momento, o Bitcoin nesse índice tem um peso de 64,47%,
o Ethereum 31,58% e um pouco mais de 3%, para ser mais exato, 3,72%, está dividido entre outras criptomoedas aqui, como a Litecoin, Chainlink, Uniswap, Bitcoin Cash, Filecoin e Stellar. Resumindo, se você quer se expor ao Bitcoin, você tem essas duas opções aqui, o BitH11 e o QBTC11. Se você quer se expor ao Ethereum, você tem essas duas opções, o ETHE11 e o QETH11. E se você quer simplesmente uma carteira de criptomoedas diversificada, você tem um Hash 11, beleza? Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu quero responder aqui é a seguinte: é positivo ou não que existam ETFs de criptomoedas, de Bitcoin, de Ethereum ou o que for? E sim, é positivo pelo seguinte motivo: as ETFs elas dão acesso a fundos de investimentos e investidores institucionais, grandes empresas, a esse mercado de criptomoedas, tá? Porque no mercado tradicional, quando um fundo de investimento, por exemplo, compra uma ação, ele não precisa se preocupar com a custódia dessa ação. Aqui no Brasil, por exemplo, a própria Bolsa, a própria B3 faz a custódia dessas ações. Então, o fundo não precisa se preocupar com isso. Ele não tem lá uma sala no seu escritório com um gaveteiro cheio de documentos e ações e tudo mais que estão dentro do fundo. Isso não existe. Agora, no caso de uma criptomoeda, no caso do Bitcoin, do Ethereum, o fundo ele precisa, nesse caso, sim, se preocupar com a custódia. E isso, para investidores institucionais, acaba sendo um problema. E, inclusive, é um problema regulatório também. Então, não é permitido, por enquanto, para esse tipo de investidor, né, ou para grandes empresas que são empresas de capital aberto, têm ações listadas em bolsa, não é permitido ainda que elas façam custódia de criptomoedas e coloquem isso nos seus balanços. Fica muito mais fácil para um gestor de um fundo multimercado, por exemplo, que quer se expor ao Bitcoin, entrar lá na Bolsa de Valores, no sistema dele e comprar essas ETFs, algumas dessas ETFs, como a que eu mostrei para você. É por isso, inclusive, que recentemente o Bitcoin subiu bastante nos últimos dias, quando a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, aprovou as primeiras ETFs de criptomoedas e de Bitcoin lá do mercado americano. Apesar de aqui no Brasil já existirem essas ETFs há algum tempo, alguns meses, lá nas últimas semanas foi a primeira vez que foi liberado. Então, o Bitcoin subiu bastante justamente por conta disso, porque a gente sabe que é uma porta de entrada muito importante para grandes empresas e investidores institucionais. Mas tá bom, beleza. E para nós, meros mortais, que somos investidores individuais, investidores pessoa física, vale ou não se expor em criptomoedas através dessas ETFs ou é melhor eu comprar diretamente o Bitcoin? Então vamos lá, vamos às vantagens e desvantagens. Primeiro, com relação às ETFs de criptomoedas, seja de Bitcoin, de Ethereum ou de uma carteira de criptomoedas como o Hash 11. As vantagens são as seguintes: em primeiro lugar, você pode se expor a essas criptomoedas diretamente na corretora em que você já tem conta. Então, você já investe lá em ações, você já tem alguns fundos de investimento, tesouro direto, títulos de renda fixa, numa corretora qualquer. Você pode entrar lá no home broker da sua corretora e comprar QBTC11 ou, enfim, BitH11 e se expor ao Bitcoin, por exemplo. É muito mais simples para quem já tem conta em corretora, tá? Uma outra vantagem é que você também, assim como o exemplo que eu dei dos investidores institucionais, você não precisa se preocupar com a custódia dos bitcoins ou de qualquer outra criptomoeda. Então, tem muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com a custódia de criptos, né, e podem sentir um pouco de dificuldade ou não querem ter esse trabalho. Então, sim, essa é uma forma. Agora, vamos às desvantagens. As desvantagens de você investir em criptos através de ETFs, em primeiro lugar, você não tem isenção de imposto de renda. Você vai pagar sempre 15% de lucro sobre o ganho de capital. Então, se você comprou uma ETF por 100 e vendeu por 200, você teve 100 de lucro, você vai pagar 15 por cada um desses 100, por cada cota que você tem, tá? Assim como as ações, por exemplo, aqui no Brasil, elas têm isenção caso você faça vendas até 20 mil reais por mês, mas as ETFs não têm essa isenção, então você vai pagar sempre. Se você comprou R$1.000, vendeu por 5, o Bitcoin multiplicou por 5 vezes, ou o Ethereum multiplicou 5 vezes, cara, não importa, R$5.000 você vai pagar imposto de renda sobre os 4.000 de lucro que você teve, beleza? Então não tem essa isenção, é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é que você só pode negociar em dias úteis.
final de semana e feriado, você não consegue negociar essas criptomoedas. Então, pô, se lá no domingo o Bitcoin caiu 20% e é uma oportunidade de você comprar ele 20% mais barato, cara, não tem como, você não pode comprar. Você tem que torcer para na segunda-feira, quando o mercado abrir, o Bitcoin ainda está no mesmo preço ali que estava no domingo. Agora, se você está comprando diretamente a criptomoeda, você pode negociar ela a qualquer momento do dia. As exchanges de criptomoedas funcionam 24 horas por dia. Uma outra desvantagem é você não ter a posse das suas criptomoedas. Então, para algumas pessoas pode ser vantajoso não ter que se preocupar com a custódia das criptomoedas, mas tem um ditado nesse mercado que é o seguinte: not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves privadas das criptomoedas, você não é o dono de fato das criptomoedas. Se você tem uma ETF de Bitcoin, você não é dono de fato dos Bitcoins. Você tem um título que representa o Bitcoin, mas você não é o dono de fato do Bitcoin. Então você não usufrui da principal vantagem, e já até entrando aqui nas vantagens de você investir diretamente nas criptomoedas, e aí você não usufrui da principal vantagem do Bitcoin, que é ele ser livre de censura, livre de intervenções. Então, pô, o que acontece, por exemplo, na Venezuela ou na Argentina, controle de capitais e todo esse tipo de restrições com relação às moedas desses países, né? Se as pessoas de lá estão investindo através de instrumentos como ETFs de criptomoedas, elas não conseguem se livrar desse sistema e dessas amarras, tá? Agora, se eles têm o Bitcoin, se eles têm a posse literalmente do Bitcoin ou do Ethereum ou de alguma outra criptomoeda, ele tem essa vantagem de ser livre de censura e livre de intervenções. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de você investir em cripto diretamente, né? Em primeiro lugar, você tem isenção de imposto de renda até R$ 35 mil por mês. Então, se você comprou 10 mil de Bitcoin, Bitcoin multiplicou por 3 e agora vale 30 mil, você vendeu, teve 20 mil de lucro, você paga zero de imposto de renda. O Bitcoin é considerado pela Receita um ativo internacional, como se fosse um investimento internacional, então a isenção é até maior do que o investimento em bolsa, né? Ao invés de 20 mil, é 35 mil reais em vendas por mês, beleza? Além disso, você tem a vantagem de poder negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa que você tem muito mais liquidez. E assim como eu disse, a terceira vantagem é que your keys, your coins, ou seja, você tem a chave privada, você tem de fato a posse do ativo final, a posse das criptomoedas, beleza? É como se você tivesse o ouro com você. Esse ouro não está com alguém no banco e o banco te dá um certificado. Esse ouro está com você, em sua posse. E aí você usufrui da principal vantagem do Bitcoin e de algumas outras criptomoedas, que é ser justamente livre de censura e um ativo global, sem fronteiras. E qual que seria a desvantagem de você investir diretamente em cripto? Seria você ter que se preocupar com a custódia, né? E assim, claro que não é um bicho de 7 cabeças. É diferente de você simplesmente fazer um depósito na conta do seu banco e simplesmente só faz uma transferência e acabou. É um pouco diferente disso. Você precisa entender como que funcionam as wallets, quais são os tipos de carteiras de criptomoedas que existem, mas, de novo, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você ali com 15 minutos de assistindo algum vídeo, inclusive vou colocar aqui um link para você assistir uma playlist sobre como criar uma carteira de Bitcoin, tá? Você, em 15 minutos assistindo alguns vídeos ali, você já entende como é que você pode fazer isso e poder usufruir de todo esse benefício de ter a posse das criptomoedas. Mas tudo bem, a gente pode dizer que essa é uma desvantagem, você tem que se preocupar com isso. Mas, na minha opinião, essa característica acaba se tornando uma vantagem justamente porque esse é, de fato, a principal proposta do Bitcoin. Quando ele foi criado, tem um lema também no mercado que é Be Your Own Bank, ou seja o seu próprio banco. Para concluir, para bater o martelo aqui, o que vale mais a pena? Comprar ETF ou comprar diretamente a cripto? Eu, Guilherme, particularmente, prefiro comprar diretamente a cripto por conta da proposta principal do Bitcoin, de outras criptomoedas e dessa principal vantagem de você ser o seu próprio banco, beleza? Mas eu não vou dizer que eu nunca vou comprar ETFs e tudo mais, enfim, eu ainda não encontrei uma situação em que vale a pena para mim, mas pode ser que aconteça, tá? Então, você precisa avaliar essas vantagens e desvantagens e ver o que é melhor para você. Mas, na minha opinião, ter essa isenção fiscal de até 35 mil reais de vendas por mês, poder negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também ter a posse das criptomoedas comigo, né? Eu ser o meu próprio banco, são vantagens que se sobressaem a qualquer outra desvantagem
no meu ponto de vista, mas enfim, cada um chega à sua própria conclusão, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, acredita que ele pode ajudar outras pessoas, então curte, compartilha com seus amigos. Se você não for inscrito até agora, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E também aproveita e entra lá no meu grupo do Telegram para ter acesso a muito mais conteúdo. Fechado? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!